tranquilamente tomando sol. Olha ali que lindo. Algumas até tomando um banho de terra gostoso. Não sei se vocês sabem como é que as galinhas tomam um banho. Dá licença, dona. Ela não gostou muito, parou de se esfregar ali, porque ela também tem, é claro, a intimidade dela aí, ó. Mas ó, tá tomando banho ali. Continuou, nem ligou aqui que nós estamos observando. Então é aqui nesse clima de todo mundo confiando, todo mundo com fé que daqui a pouco, quando elas ficarem com fome, elas vão ter o que comer, que tem alguém que está cuidando. Então elas conhecem, elas têm fé, e aí a gente pode aproveitar a vida, assim como essa linda aqui, ou como aquelas duas ali, aproveitando o sol que o Papai do Céu manda pra gente. Ali, daqui a pouco, ali, aquela ali tá na banheira de hidromassagem e sob o olhar atento aqui do nosso galo. Canta pra gente, galinho. Para concluir esse vídeo, canta. Vai, com você. Canta. Vai se fazer de rogado aqui, nosso galo. Vamos concluir então ali, tomando banho com a nossa galinha. Tá bom, pessoal? Então vamos, vamos continuar lendo esse capítulo, tá? Deixa eu só passar ali, voltar ali, tá? Continuando então aqui, pessoal, nesse livro, O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro aqui do Napoleão Hill. Esse autor que a gente já conhece bem dos livros Pensa e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo. Já fiz as playlists com esse, já fiz as séries com esses vídeos. Deixo aqui na playlist se você quiser ver. Ele que passou 30 anos da vida dele estudando como alcançar sucesso. E por isso também ele falou e estudou pessoas que fracassaram. E aí então ele pôde estar colocando tudo isso em forma de princípios. Ele fez então princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como guia para criar seu próprio sucesso. Aqui nesse livro especificamente, onde ele traz o título, que é o mesmo título do poema Invictus, que termina dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E é isso que as galinhas mostraram aqui pra gente, elas são senhoras do destino delas. Talvez nem tanto, né? Mas elas são capitãs da alma delas enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão fazendo a travessia. Depois o que vai acontecer, elas talvez não sejam senhoras do destino do depois, mas agora elas estão, o que elas têm que fazer agora? Agora elas têm que aproveitar a vida tendo fé de que tudo que elas precisam vai ser enviado. Então, a fé é um dos pontos que ele traz aqui como sendo primordiais para a gente estar conseguindo alcançar sucesso. Se a gente levar em conta a cultivar essas qualidades que são a visão criativa e pensamento organizado e atenção controlada. E então aqui ele já passou aqui pelo primeiro capítulo, onde ele falava da imaginação criativa, e aqui ele está no segundo capítulo, que é o pensamento organizado, e no último vídeo nós chegamos aqui então onde ele dizia que todos os grandes líderes são capazes de acreditar, porque ele acabou dizendo aqui no final que se a gente não acreditar, como Saint-Germain diz no livro de ouro de Saint-Germain também, se a gente não confiar, se a gente duvidar, aí não tem jeito, não tem jeito de fazer com que funcione para a gente. Passa pela boa vontade de acreditar. E aí ele dizendo que todos os grandes líderes são capazes de acreditar. Há certos requisitos básicos do sucesso nos quais você precisa acreditar a fim de ser bem-sucedido. Alguns deles são, e foi assim que a gente terminou o último vídeo, e vamos lá, bora lá ver quais são esses princípios que a gente tem que acreditar, e vamos ver, vamos nos preparar antecipadamente para ter boa vontade, para assimilar e para acreditar, não é?
Então vamos lá. Afinal, a gente viu, eu não repeti aqui, mas ele nasceu em uma cabana de madeira de um só cômodo e terminou a vida como um das maiores fortunas, é um dos autores mais lidos, é uma das pessoas, dos autores mais bem-sucedidos, chegou a ser até conselheiro de presidentes, ou seja, alcançou sucesso pleno. Tanto ele quanto o Andrew Carnegie, que foi aquele magnata do aço, da indústria do aço, que então também multimilionário, que foi quem incentivou Napoleão Hill, está passando 30 anos da vida dele para estudar e alcançar encontrar então, colocar na prática esses princípios, trazer esses princípios bem detalhados de como alcançar sucesso, de como não fracassar. Então ele tem know-how, ele sabe, ele não está trazendo uma coisa que ele acha, não é achismo, não é teoria vazia, ele experienciou na prática, ele deu a guinada, ele passou da falta e da escassez para a abundância e prosperidade em todos os setores. Então, porque a gente não acredita, se ele está dizendo que é esse o caminho. É óbvio que tem vários caminhos, mas agora a gente está lendo esse livro e é aqui, e eu acho que basicamente tem vários, mas a chave, a peça-chave de todos os caminhos eu acho que é a mesma. Como ele disse, é a dica de ouro ali, que ele já passou nas páginas anteriores, a gente está sempre buscando o sucesso, mas pensando no todo e fazendo o nosso melhor, fazendo o esforço extra. E aí então, para que ele está trazendo então requisitos básicos que a gente precisa acreditar. O primeiro é crença na inteligência infinita. Crença de que, apesar de estarmos numa realidade onde tudo é dual, na realidade do relativo, o absoluto está em nós. Nós somos regidos pela centelha divina, nós somos regidos por Deus em nós, e Deus é absoluto. Apesar de estarmos fazendo uma temporada no relativo, nós somos seres infinitos divinos. E aí então a segunda coisa que nós devemos acreditar para ter sucesso é crença em si mesmo. Ou seja, se a gente não acredita na gente, a gente está negando Deus que está em nós. A Bíblia diz, vós sois deuses. Jesus Cristo falou, tudo aquilo que eu faço, vocês podem fazer e mais ainda. O livro o Kybalion, que traz ali a filosofia das leis herméticas, diz que alguns a quem a gente acredita poderes de santo, para quem a gente até reza, já passaram exatamente pelo mesmo ponto que nós estamos, porque é um caminho para a evolução. Eu acredito que seja mais ou menos assim, holisticamente pensando, como uma onda. A gente vai saindo de Deus, passando por toda esse trânsito, como diz Humberto de Campos, e voltando para Deus. Então todo mundo está evoluindo, tem uns mais na frente, uns mais atrás, mas estamos todos no caminho da evolução, que passa por acreditar nesses princípios que ele está trazendo agora. Eu acredito que todos vão acreditar, cedo ou tarde. Terceiro, crença nos associados que escolhe. Ou seja, ali ele falando um pouco, eu acho que a gente pode passar ali para aquela coisa do mastermind, que ele diz que nós devemos nos associar a mentes que buscam o mesmo objetivo que a gente, e a mentes talvez até mais afiadas. Como ele disse no livro também, Mais Esperto que o Diabo, ele fala dos conselheiros invisíveis, com quem ele faz reuniões antes de dormir, e ele diz que entre os conselheiros dele está Thomas Edison, que é uma mente realmente, depois de 10 mil tentativas, ele trouxe aí tantos inventos aí que transformaram completamente a vida da humanidade, trazendo tanto mais facilidade, não é? E eu também acredito que esses associados, crenças nos associados que escolhe. Então, se a gente escolhe ter crenças negativas, se a gente escolhe se associar a dogmas que não estão exatamente condizentes com aquela coisa que ele está dizendo aqui, de pensar no todo, pensar que tudo
provém de Deus, tudo, toda e qualquer coisa nessa realidade foi Deus que criou, não existe ninguém que crie diferente. Ele explica muito bem isso ali no livro Mais Esperto que o Diabo também, em que ele explica que o diabo ele é unicamente uma energia. A quarta que a gente deve acreditar, se a gente quiser alcançar sucesso, é crença no certo sobre o errado, que o certo vai prevalecer se o indivíduo insistir em acreditar no certo. Então, apesar da gente estar em uma realidade do dual, onde tem o certo e o errado, o bom e o mal, o claro e o escuro, a gente é guiado, nós temos o absoluto em nós. Então, se a gente se deixar guiar pela nossa centelha, a gente vai ser guiado para aquilo que é o certo, como ele está dizendo, porque apesar de ser tudo dual, apesar de ser tudo relativo, há o absoluto, que são as leis naturais que estão nos guiando. Contra essas a gente nada pode. Se a gente insistir, a gente só vai, como o professor Hélio Couto diz, quando a gente insiste em andar sempre na contramão, um dia a gente vai bater de frente com alguma coisa. A quinta crença, o que a gente deve acreditar, é crença nas leis e nos fatos comprovados da ciência. Ou seja, as leis naturais, as leis absolutas, elas são. E fatos comprovados da ciência. A sexta crença é no poder da mente para conectar-se com a inteligência infinita e tornar-se, portanto, irresistível. Ou seja, se a gente não acreditar que a gente tem na nossa mente esse subconsciente, que é o portal, então, de entrada para a gente estar se conectando com a consciência, com a inteligência infinita, com o nosso outro eu, com a nossa centelha divina, se a gente não acredita nisso, como é que a gente pode se conectar, não é? A crença nesses 6 temas é um requisito fundamental para o sucesso. Aceite-os como tal e não pare até acreditar automaticamente em todos eles. E crença, gente, é aquela coisa, elas regem a nossa vida, porque os nossos pensamentos normalmente são oriundos de crenças. Então, se a gente se baseia, se a gente fomenta tanta crença negativa que pra gente então, por que não buscar fazer essa substituição? Substituir essas crenças que limitam, crenças negativas, para essas crenças que levam para o sucesso. Essas crenças que ele acabou de trazer aqui. 6 crenças que levam ao sucesso. Por mais estranho que possa parecer, o maior poder disponível para a humanidade é um poder intangível, cuja natureza e origem não são compreendidas. É o único poder irresistível do homem e só há um meio pelo qual se pode tomar posse dele e usá-lo nas questões práticas da vida diária. Então vamos ver qual é esse poder que ele está trazendo, que é um poder que não pode ser pego, não é um poder materializado, é um poder intangível, mas é o único poder irresistível ao ser humano. Esse poder deu ao mundo o melhor de tudo que apreciamos na vida moderna. Fez dos Estados Unidos o país mais rico e mais livre do mundo. Ganhou todas as guerras em que este país se envolveu. Construiu o grande sistema de ferrovias e o poderoso império industrial da América. Revelou grande variedade de invenções úteis. Conquistou o ar e dominou os oceanos. Deu-nos o poder da comunicação instantânea com quase todas as partes da Terra. Deu-nos o padrão de vida mais elevado conhecido pela civilização. Gente, que poder é esse? Tudo isso que ele citou aqui é esse poder do qual ele vai falar, e ele já disse que é o maior poder disponível para a humanidade. Resumindo em uma frase, ele é a capacidade dos homens de acreditar em alguma coisa. Olha, gente, quando a gente acredita, é possível tudo isso aqui que ele enumerou.
Esse poder é o poder de crença, ou seja, é o que a gente acredita que traz a nossa realidade. Então, por que não fazer uma análise, como ele já disse ali, como eu já disse anteriormente, analisar quais são as crenças nas quais nós estamos criando a nossa vida, nas quais nós estamos baseando os nossos pensamentos, aquelas crenças ali no início, como se fosse uma fonte, ali a fonte que cria os nossos pensamentos. Que crenças são essas? São crenças que estão nos limitando? Por exemplo, eu já citei esse exemplo no vídeo passado, crença se a gente está querendo ficar rico, a gente pode até jogar muito na loteria, a gente pode trabalhar muito, a gente pode fazer de tudo, mas e se a gente acha que dinheiro é sujo? Como que a gente acredita realmente que a gente vai ter dinheiro se a gente acha que dinheiro é sujo? Como eu já dei esse exemplo no vídeo passado, se a gente quer ter muito amizade de uma pessoa, mas a gente deixa ela saber que a gente acha que ela é suja, ela cheira mal, alguma coisa assim, a gente acha mesmo que ela vai querer ser nosso amigo? Eu acredito que é mais ou menos isso. As crenças, então, é o poder de acreditar que faz a gente estar tendo sucesso ou fracassando. Resumindo em uma frase, então, é a capacidade dos homens de acreditar em alguma coisa. Só isso, sem definições modificadoras, o simples, claramente demonstrável poder de acreditar, o poder que operou milagres por ela, eras, ou seja, quando a gente acredita que pode, a gente pode, mas se a gente acredita que a gente não pode, a gente não pode. Nem todo conhecimento científico que tem a humanidade pode concorrer com essa forma intangível de poder. Ele surpreende a mente dos mais sagazes dos homens e desafia a análise. Não tem nada em comum com lógica ou razão e supera ambas quando quer. Ou seja, ele desafia a análise, a gente pode analisar de todas as formas, que se a gente acredita, meu Deus, como isso aconteceu? A pessoa acreditou e também supera, não tem nada a ver com lógica ou razão. Ele supera ambas, a lógica ou a razão. Pode não ter lógica nenhuma, mas a pessoa acreditou, aconteceu. Pode não ter razão nenhuma, mas a pessoa acreditou. De verdade, aconteceu. É uma lei em si mesmo. E a característica mais estranha desse poder é que ele pode ser tomado e usado pela pessoa mais humilde e, da mesma forma, pelos mais famosos e educados. Ou seja, como as leis naturais também, que são absolutas, esse poder ele não faz distinção, ele está dizendo aqui, ele é para todos, ele pode ser usado pelo mais humilde e pelos mais famosos. E Napoleão Hill, quando era mais humilde, ele nasceu em uma cabana de um só cômodo, ele nasceu na pobreza, ele usou esse poder de acreditar em tudo isso que ele descobriu fazendo esse estudo, de como chegar ao sucesso, e chegou. George Washington acreditou que o pequeno punhado de soldados dele poderia devastar um exército muito superior, e foi o que eles fizeram. Embora essa realização tenha se mantido como um dos triunfos militares mais desconcertantes de todos os tempos. Então, trazendo aqui um exemplo. Edison acreditou que podia comandar a energia elétrica e fazê-la servir como luz. Ele se manteve inabalável atrás dessa crença por mais de 10.000 fracassos e viveu para ver a crença dele justificada, embora outros antes dele houvessem tentado alcançar o mesmo resultado e falhado. Falhado talvez por não terem a capacidade da crença inabalável. Ou seja, aqui com o exemplo de Thomas Edison, ele mostra que a crença a gente deve acreditar, mas ela deve ser uma crença inabalável, a crença que resiste ao fracasso, a crença que sabe que não é da primeira tentativa. Edison tentou, de acordo com ele, mais de 10.000 vezes. Ou seja, ele tinha fé, ele sabia que era possível. James Hill acreditou que poderia unir leste e oeste com uma grande ferrovia transcontinental
E embora fosse apenas um humilde operador de telégrafo, sem dinheiro e com poucos amigos influentes, traduziu essa crença em uma esplêndida realidade. Eu acreditei que eu podia estar fazendo meu estúdio aqui no galinheiro, que até as galinhas iriam entender e iriam cantar, mas sem interromper, sem deixar que a mensagem desse livro possa ser passada. Os irmãos Wright acreditavam que poderiam construir uma máquina que pudesse transportar um homem com segurança pelo ar e sustentaram essa crença com persistência ao longo de muitos fracassos desanimadores, até que, finalmente, provaram mais uma vez que nem a lei da gravidade é páreo para o poder da crença do homem. Uau! Olha que incrível! Então, trazendo com esse exemplo dos irmãos Wright, que então acreditaram que podiam fazer uma geringonça que voasse, que pudesse transportar as pessoas com segurança pelo ar. Então, ele dizendo aqui que até a lei da gravidade eles superaram porque acreditaram, porque nessa época não se tinha nada ainda que visse que alguma coisa tão pesada assim pudesse voar, não é? Um humilde agricultor chamado Milo Jones foi dominado pela paralisia e os médicos disseram que ele nunca mais poderia andar. Felizmente, não disseram que ele nunca mais poderia usar a mente dele, porque ele se apoderou dela, começou a dar instruções para os membros da família e viveu para ver a crença dele em uma ideia simples render mais de $1 milhão. Essa ideia se tornou conhecida por toda a América como linguiça fresca de porco produzida por ele. Então aqui uma ideia ali que ele está trazendo então, que deve ser conhecida ali então entre os norte-americanos. Estude os registros da humanidade onde quiser, volte no tempo o quanto quiser e você vai descobrir que os homens fortes, os homens grandes, os homens bem-sucedidos são aqueles que acreditaram em alguma coisa. Ele aqui então trazendo exemplos para nos mostrar na prática o que ele disse ali na teoria, que sem acreditar a gente não consegue nada. O mundo pertence àqueles que acreditam, sempre foi assim e sempre será. Portanto, ao organizar o poder da sua mente, não deixe de incluir em seus planos um programa definido de crença nas coisas que quer que se tornem reais. Então entenda, a gente deve entender então que as nossas crenças é o que torna a nossa realidade, é o que constrói a nossa realidade. Então se a gente tiver por acaso com alguma crença que limita, que restringe, alguma crença negativa que vai ser impedimento para alcançar o que a gente está buscando, então essa deve ser descartada. Quer sua crença seja positiva, acredite em alguma coisa, peraí, de novo lendo aqui, portanto, ao organizar o poder da sua mente, não deixe de incluir em seus planos um programa definido de crença nas coisas que quer que se tornem reais, que sua crença seja positiva. Aí, aqui ele então dizendo que se a gente quiser, que realmente se a gente tiver consciência disso, tiver entendido, assimilado o que ele está dizendo, a gente não vai ter crença negativa. Acredite em alguma coisa, não contra alguma coisa, lembrando sempre que a crença é contagiosa, que a crença em algo tende a abrir caminho para a crença em muitas coisas, enquanto a descrença funciona da mesma maneira. Ou seja, acredite ou desacredite tem o mesmo peso. Ninguém pode ir além da mediocridade a menos que acredite na própria capacidade de se tornar e permanecer autodeterminante. Gente, ninguém pode ir além da mediocridade a menos que acredite que é capaz disso, que pode suplantar, que pode ter sucesso.
Um estudante dessa filosofia que descobriu recentemente como se apoderar da própria mente por meio da organização do poder mental, expressou a gratidão dele pelo novo poder a ele revelado com as seguintes palavras: agradeço a Deus por desembaraçar a emaranhada meada da minha vida, assim libertando minha mente para sempre de todas as formas de medo e dúvida. Olha, gente, então ele trazendo na prática como é que uma pessoa que estudou essa filosofia que ele está trazendo nesse livro resumiu o que foi a mudança que ele teve na vida dele, concluindo que ele teve a mente dele libertada de todas as formas de medo e dúvida. E aí é interessante pensar que ali no livro Mais Esperto que o Diabo, ele diz, o próprio diabo diz que é uma energia, que ele é a parte negativa da força do átomo. Ele só vive, só é capaz de criar coisas na mente de quem acredita que ele é uma besta, que ele é a contrapartida de Deus. E ele diz que quem abre a porta da mente para que ele tome conta, para que assim a gente aliene a mente a ele, é o medo. E essa pessoa dizendo que essa filosofia foi capaz de dar a ele, de libertar a mente dele do medo. Isso eu acredito que quer dizer tudo, né? E acredito também que as galinhas estão dizendo que é a hora da gente concluir esse vídeo com esse fundo musical que elas estão fazendo. Muito gentis de estar me deixando usar aqui o galinheiro como estúdio. E espero que realmente não esteja sendo uma coisa negativa, que a mensagem desse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, possa estar sendo assimilada nesse segundo capítulo, então, que ele tá falando aqui do pensamento organizado. E aqui, mais especificamente, no final desse vídeo, falando de quanto é importante a gente acreditar e ter crença positiva. Porque acreditar ou desacreditar leva o mesmo esforço, tem o mesmo poder, e crença negativa leva para a falta, para a escassez, crença positiva leva para a abundância, para a plenitude em todos os setores. E aí, então, eu fico aqui nesse vídeo, agradeço muito vocês que estão acompanhando, vocês que estão compartilhando os vídeos, vocês que estão deixando a curtida de vocês, isso faz toda a diferença, vocês que mandam mensagem de incentivo, muito obrigada. E se você quiser fazer isso, se for leve, faça, eu vou ficar super feliz. E vou ficar feliz também se eu puder contar com a sua presença para o próximo vídeo, onde a gente vai continuar então lendo o segundo capítulo desse livro. A gente está lendo agora então o pensamento organizado. Obrigada, tchau.